Olá galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Garota da Nave inspirado neste carnaval. Dando continuidade então ao nossa série de ufologia e espiritualidade, e considerando então que a gente acredita em existência em outros tipos de dimensões e de tudo mais, eu quero falar um pouco do meu início, da minha trajetória, muito marcante da minha família, e eu comecei então a pesquisar um pouco sobre esse além da vida, né? E eu cheguei até o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Allan Kardec, um francês que nasceu em 1804. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. É o início da codificação espírita, né? E é um livro interessantíssimo, assim, super racional. Então, Allan Kardec foi inspirado e ajudado pelos espíritos a fazer. Todos têm mais de não sei quantas mil perguntas aqui. E é só perguntas e respostas, então é muito interessante. E no meio do caminho, o que me chamou muita atenção, falando, né, a origem da vida, a origem dos espíritos, como funciona isso e tudo mais, tem uma passagem, logo no comecinho, que é um capítulo que se chama sobre a criação. E lá, aqui mais ou menos para vocês verem, pergunta e resposta, e tem uma pergunta que comenta sobre a pluralidade dos mundos. E o Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E ele fala, sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, isso é fantástico. E tem a famosa frase do Carl Sagan, né, que do cientista, que ele fala que seria um grande desperdício de espaço, que Deus, então, somente teria criado a vida nesse planeta Terra. E ele continua e pergunta, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E ele fala, não, eles não se assemelham de modo algum. Então aqui a gente já chega num ponto, linkando com o início da nossa série, que então eles não são iguais definitivamente, nem fisicamente, mas também em constituição física da matéria. Continua, na pergunta, essas perguntas são as 55, tá? Quem tem interesse. A 57 fala, a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos. Então, seguir-se-á que tem uma organização diferente os seres que os habitam? E ele fala, sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros para o ar. Então, né, é incrível. Carnaval! E dando continuidade, então, depois que eu terminei o livro, aí eu cheguei a este livro maravilhoso, que é do Robson Pinheiro, Cidade dos Espíritos. E aqui justamente conta a história, é um livro muito interessante, conta a história do Ângelo Inácio, justamente, um homem que desencarnou. E ele ele é um jornalista, e ele não tem nenhum... Na verdade, acho que era até ateu. E ele vai para esse plano espiritual, tá? E aí eles falam, tá, não morri, e aí, né? O que acontece? Ele chega, então, nesse plano espiritual, e afinal, o que tem? Ele chega até uma cidade espiritual, que se chama Aruanda. Aconselho, quem não viu, quem já viu, tem aquele filme do Nosso Lar. Nosso Lar, que foi um livro psicografado por Chico Xavier, ele conta a história do cara que vai para essa cidade espiritual que se chama Nosso Lar. E aqui, Ângelo Inácio conta a história de Aruanda, né? Então, vocês têm noção, assim, então a gente tem esse plano terrestre, enfim, material. No plano espiritual, existem diversas colônias espirituais, são como cidades que formam, realmente, são vários pontos. Aqui no Brasil, Aruanda e Nosso Lar é uma delas, sendo então outras. Aruanda, em especial, é uma cidade espiritual que, ele contando, né, tem muita diversidade, tanto de pessoas e de culturas, quanto da própria natureza, diversidade de pensamento, de cultura, como eu já falei, e de religiosidade. Então também tinha índios com as suas crenças, tinham seres do Oriente, digamos assim. Uma grande questão, né? As pessoas acham que os espíritos não são espíritas. E no meio dessa jornada ele vai encontrando várias pessoas, né? O Ângelo Inácio, então,
o médico que veio trabalhar com ele, porque quando existe um desencarne tem todo um processo, né, de readaptação, de tudo. Esse médico encontra amigos, o próprio Pai João, no caso, que vai orientar ele. E no meio de conversa, enfim, experiências que ele vai tendo durante né, esse descobrimento na cidade, ele tem uma passagem que ele vê um ser muito diferente, tal, um extraterrestre. E ele pergunta ao Pai João, né, tá, mas quem é ele, né, de onde ele veio, o que ele tá fazendo aqui? E o Pai João fala que é um ser de outra orbe, que ele vem e às vezes dá assistência a alguns dirigentes aqui para dar uma assistência, às vezes problemas que a gente já passou na Terra, ele pode nos ajudar e ele nos ajuda moralmente, né, vem visitar, Então, se a gente considera que existem nessa esfera espiritual, como a gente estava dizendo, existem outros seres, e em nível espiritual eles também têm essa conexão, né? E porventura aparece ou não nesse plano material. Então, é o máximo, assim. E a partir daí eu fui lendo a sequência dos livros, que a gente vai dando continuidade, sobre ufologia. A ideia de hoje era isso, assim, mostrar um pouco, então, na literatura aqui de 1800 e pouco, aqui, que são livros psicografados, então, de espíritos que nos auxiliam nessa compreensão desse todo, a ver que realmente a gente não está sozinho, né, tanto espiritualmente auxiliando, como a vida não acaba quando a gente morre, e que além da gente existe muito mais, né, a ser descoberta, a ser processado, a ser, né? Então, fica aí o recadinho do Garota da Nave. Obrigada por me acompanhar nessa pequena resenha dos livros. E até um próximo encontro. Curta se tu curtiu, né? Se inscreve no canal e até um próximo encontro.